Semana de muito Brasileirão, né? O Flamengo joga amanhã contra o Bragantino ao vivo na Globo, logo depois de Vale Tudo. Então eu vou chamar aqui a Duda Dal Ponte, que vai contar pra gente sobre um reforço confirmado no Flamengo. Certo, Duda? Boa tarde. É isso, Mari. Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Manhã agitada aqui no Flamengo, a começar por essa contratação do meia Saúl do Atlético de Madrid. O meia espanhol de 30 anos chega hoje à tarde ao Brasil, vai fazer exames amanhã para assinar um contrato até 2028. No Atlético de Madrid, ele trabalhou com o técnico do Flamengo, o Felipe Luiz. Quase tudo certo, faltam detalhes e nos próximos dias o Carrascal deve chegar no Brasil. Tem saídas também, tá? O Wesley tá quase indo pra Roma da Itália. Tá tudo certo, mas o Flamengo não quer assinar o contrato com a Roma antes de encontrar um lateral direito. Enquanto isso, o Wesley vai pra partida de amanhã e o Flamengo tá no mercado buscando um lateral direito jovem e brasileiro por conta do limite de estrangeiros no elenco. Nesse momento, os jogadores estão aqui no Ninho do Urubu, concentrados. Teve treino na parte da manhã, às 14h eles partem para o aeroporto para ir para Bragança Paulista para essa partida contra o Bragantino amanhã. E o Flamengo tem uma lista de desfalques, tá? 7 no total, mas eu destaco 3 novas baixas. O Danilo e o Plata por lesão e o Alan aí que foi poupado por conta de uma fascite plantar, então para controle de carga, viu? Essa partida entre Flamengo e Bragantino traz uma lembrança de 95, quando o melhor ataque do mundo estreou. A gente vai ver mais na reportagem do Bruno Cortes. A expectativa era das maiores, em julho de 1995. Romário, sabe Edmundo, não tem outro! A primeira vez do trio foi no amistoso contra o Guarani, estádio José Fragelli, em Cuiabá, lotado. Eu acho que esse ataque acho que não existe nenhum pra superar. Em campo, empate em 1-1, com gol de Edmundo. A gente conseguiu o entrosamento ideal dentro da competição, nossa equipe é franco favorito. Mas a estreia num jogo oficial foi no mínimo estranha. Na casa do rival, o Vasco, e um público bem abaixo do esperado para ver em ação Romário, Sávio e Edmundo juntos. Apenas 6.626 torcedores em São Januário. É uma coisa realmente um tanto quanto inusitada. Não havia possibilidade de jogar no Maracanã. O começo do trio não poderia ter sido mais animador. De Romário para Edmundo, Flamengo 1-0 no Bragantino. Uma tabela rápida do ataque. Edmundo ficou cara a cara com o goleiro Marcelo. No segundo tempo, Edmundo arrancou e tocou para Romário, que quase fez um golaço. Linda jogada, olha o golaço na trave. Marcelo Henrique empatou. No fim do jogo, o Baixinho apareceu para decidir. Bateu o gol, olha o Romário, olha o gol. Eram outros tempos aqueles. Há 30 anos, a sede do futebol do Flamengo era aqui na Gávea, zona sul do Rio, e não lá no centro de treinamento do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste da cidade. Foi nos treinos realizados aqui que Romário, Sávio e Edmundo começaram a deixar os torcedores cheios de esperança com o que estava por vir. A torcida acompanhava os treinos de perto, os jogadores davam entrevista diariamente. Quem é melhor, Edmundo, Romário ou Sávio? Eu acho que o Romário e o Edmundo estão muito na frente. Sávio tinha 21 anos, era considerado uma joia que veio da base do Flamengo. Romário tinha sido eleito o melhor jogador do mundo um ano antes. E Edmundo já era um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Como não dar certo? Edinho e o então radialista, o Washington Rodrigues, foram os treinadores que comandaram os 3 juntos no Flamengo. Edmundo acabou ficando pouco tempo. Depois de 23 jogos e 9 gols, se despediu do clube. Mas o Edmundo, as circunstâncias internas impediram. Ele teve uma contusão também muito grave, muito séria. Um grande exemplo esse ataque, porque não adianta você ter grandes jogadores, grandes nomes e não ter uma estrutura realmente montada para que esses grandes jogadores, esses grandes nomes possam fazer o seu papel. O ano do centenário do Flamengo acabou sem nenhum título conquistado. O trio que prometia tanto foi decepção. Ficou conhecido pelos torcedores rivais como o pior ataque do mundo. Pois é, um momento
É difícil, né, Zé? Um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, uma Libertadores, 7 campeonatos alemães, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, um campeonato grego. Hoje eu anuncio oficialmente, né, o fim da minha carreira como jogador de futebol profissional. Desculpa. Fez parte de um dos times mais inesquecíveis da história do Flamengo. Campeão da Libertadores e brasileiro naquele ano. Rafinha bateu cruzada, bola desviada pelo Danilo. O último time dele foi o Coritiba, onde jogou pouco e saiu no início de março. Agora tá aqui com a gente como comentarista. Sem arrependimento nenhum, não faço. A gente quer esticar a corda até quando a gente pode, né? Que fizemos isso a vida inteira. Intensidade. Vendeu trouxe a informação já tem alguns meses aqui que o Felipe em algum momento evitava colocar o Arrascaeta com o Pedro por essa questão. Inclusive ele entrou no lugar do Arrascaeta. Ontem, mais uma vez, quando entrando no lugar do Arrascaeta, como a gente viu sendo praticamente a temporada inteira, poucas vezes os dois estão juntos ao mesmo tempo na partida, né? Futebol é uma loucura, né? Ontem, quando saiu o gol do Pedro, eu até coloquei lá no Twitter, eu falei, cara, é o reflexo da vida. Primeiro, o Pedro sai grande dessa situação, mas quem sai maior ainda pra mim é o Felipe Luiz, tá? Porque as pessoas podem falar, e tá vendo aí, Felipe Luiz? Não. No momento que ele agiu da forma que ele agiu corretamente. Ele tirou um jogador que não estava se dedicando nos treinamentos para que ele pudesse se recuperar, deu um puxão de orelha, que eu até comentei aqui, que um pai daria num filho, e o filho conseguiu corresponder. Porque o Pedro, naquele momento, a partir do momento que ele foi antiprofissional, independentemente do motivo que ele tinha para fazer isso, ele estava desrespeitando a camisa do Flamengo. Quando ele novamente volta a respeitar a camisa do Flamengo, volta a treinar como todo mundo sabe que ele deveria treinar, o talento dele aparece. E quando ocorreu o episódio, eu até falei aqui, se eu fosse o Pedro, eu sentaria minha bunda no treinamento, eu suaria até minha última gota de suor e tentaria novamente jogar com a camisa do Flamengo para que ele não saísse manchado, para que ele não saísse daqui do Flamengo manchando um pouco da história dele. E foi isso que ele fez. Então, assim, todo mundo na vida, em algum momento, seja na sua profissão, seja na sua vida pessoal, passa por momentos ruins. Passa por momentos em que você se abate, passa por momentos em que você se pergunta se é aquilo mesmo que você deveria fazer, se você estava certo, se você está se sentindo bem. Isso é normal, a gente acaba baqueando porque nós somos seres humanos. O Pedro teve esse momento de baque, ele admite isso inclusive na entrevista, diz e reconhece que ele não deveria ter sido abatido, principalmente pela notícia que foi vazada, mas consegue dar a volta por cima. Então, quando eu digo que o futebol para mim é o reflexo da vida, é porque nós somos assim também, seres humanos, capazes de errar e se recuperar, capazes de errar e reconhecer o que a gente teria que fazer para poder melhorar. E o Pedro conseguiu fazer isso muito bem, e ele decide um jogo que estava bem ruim. Ele decide um jogo que era um jogo de equilibrado no nível para baixo, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense entra com 3 zagueiros, o Fluminense não deixa o Flamengo jogar e também não joga. Tanto é que o primeiro só teve uma defesa de goleiro no primeiro tempo, que foi o Rossi com 40 e tantos minutos. O primeiro tempo foi horroroso, tá? Horroroso porque se espera de um Fla-Flu. Foi muito feio. Foi vergonhoso. No segundo tempo, eu acho que o Flamengo já volta melhor e domina as ações. E o Fluminense não soube responder a isso. O Renato ele entra com uma formação defensiva, bem diferente do primeiro jogo que ele voltou aí contra o Cruzeiro, e aí no segundo tempo ele começa a fazer umas mexidas que acabam fazendo o Flamengo também subir de rendimento. O Felipe Luiz também é muito inteligente, quando ele tira o Cebolinha, que ele até defende ali, é um jogador que não conseguiu render de novo, e é um Flamengo que consegue melhorar um pouquinho. Gostei da entrada do Matheus Gonçalves. O Luiz Araújo vem pro lado esquerdo e ele produz também do lado esquerdo, apesar de ficar torto, e o Pedro é esse cara. Então, numa bola aérea, para decidir um jogo ruim, acontece o desvio do Léo Ortiz, que já tinha desviado algumas bolas ali, mas não tinha ninguém para poder completar como tinha o Pedro. Então o Flamengo consegue essa decisão muito importante. Acho que mais importante do que o desempenho foi o resultado de você não deixar o Cruzeiro descolar. Se você chega a 28 e o Cruzeiro está com 33, cara, o negócio vai começar a ficar complicado. Então, assim, pro Flamengo foi ótimo esse resultado, pro Fluminense muito ruim. A resposta que o Fluminense dá após o Mundial é muito ruim pro seu torcedor. Jogou pior do que o Cruzeiro no primeiro tempo, aí conseguiu recuperar um pouco esse ímpeto no segundo e poderia ter diminuído o placar, mas o Cruzeiro foi merecedor da vitória, e contra o Flamengo, pior ainda. Eu acho que o jogo do Fluminense ontem foi muito abaixo do esperado. Reflexo do Aras,
Pode ser, mas é um Fluminense que vai ter que se reinventar na temporada, para que você possa novamente continuar sonhando com coisas grandes. Fernandinho, eu acho que o Vinha ele está começando a pegar ritmo de jogo, né? Inclusive jogou naquele amistoso sub-20 na sexta-feira. É um jogador que a gente conhece o potencial dele, óbvio, está voltando de 2 lesões extremamente graves. Eu não acredito que ele irá manter o Léo Pereira na lateral esquerda. Até porque a situação do Wesley é uma situação indefinida. Ainda não está certo que ele será vendido. Ele não entrou em campo ontem porque o Felipe Luiz explicou pelo lado mental do jogador, porque entendeu que o jogador não estava 100% focado, e ele, por ter sido jogador, disse que entende totalmente o Wesley está se sentindo assim. Agora, o meu ponto é o seguinte: por que o jogador estava no banco de reservas? Se você não tem cabeça para jogar, por que ele fica à disposição? Exemplo, se o Varela sente alguma coisa, alguma contusão, como é que você vai botar o Wesley que não tem cabeça para jogar, como disse o treinador? Então é uma situação que ainda está indefinida. Você já vai falar. Já vou falar sobre isso. Eu gostaria de falar sobre um jogador que entrou no segundo tempo e foi importante no gol do Pedro, Juninho. Embora ele não tenha feito muita coisa, mas se a gente olhar no lance, na jogada do gol, ele foi importante. Então isso precisa ser dito. E o Pedro, ele foi a 4ª opção do Felipe Luiz. Sim. Porque ele não tinha o Bruno Henrique, ele entrou com o Cebolinha no time titular. Aí o Gonzalo Plata sente no aquecimento, ele coloca o Alacian. Sim. Durante o jogo ele botou Matheus Gonçalves, ele botou Juninho e só depois colocou o Pedro. Isso precisa ser dito. Porque muita gente está achando assim, pronto, agora o Pedro vai voltar a ser titular. Eu não acredito. Eu não acredito. Se olhar o cenário que aconteceu, as escolhas do Felipe Luiz, eu não acredito o Pedro como titular. Eu acho que é uma boa notícia, mostra que de fato ele está fazendo as pazes com o Flamengo, com o Felipe Luiz é uma relação extremamente fria, a gente pôde ver isso e não tem nenhum problema, é uma relação profissional, eles não têm que ser amigos, eles não têm que sair para jantar. É uma relação profissional, um tem que respeitar o outro. Mas o Pedro ontem ele não foi a primeira, nem segunda, nem terceira opção. Ele foi a 4ª opção. O Flamengo aceitou a proposta da Roma e concretizou a venda do lateral direito Wesley. Com a saída confirmada, o clube carioca já se movimenta no mercado em busca de um substituto à altura para a posição. Segundo informações divulgadas pelo portal italiano Corriere dello Sport, o rubro-negro definiu Gustavo Mantuan, do Zenit, da Rússia, como principal alvo para reforçar o setor. O jogador brasileiro, que atualmente atua no futebol russo, é visto com bons olhos pela diretoria rubro-negra devido à sua versatilidade e capacidade de atuar tanto como lateral quanto em outras posições ofensivas pelo lado do campo. O diretor de futebol do Flamengo, José Botto, já iniciou conversas com o clube russo para entender a situação contratual de Mantuan e avaliar as possibilidades de negociação. A ideia do Flamengo é contar com um jogador que ofereça mais do que apenas presença defensiva, mas que também consiga contribuir com qualidade no ataque, característica que Mantuan tem demonstrado desde os tempos de Corinthians. O mais querido acredita que o nome do atleta se encaixa no perfil buscado para suprir a ausência deixada por Wesley e enxerga uma negociação possível, ainda que com alguns obstáculos burocráticos e financeiros. A diretoria trabalha com cautela, mas com foco total em fechar com um reforço ainda durante a janela de transferências. Mantuan, por sua vez, vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Brasil, especialmente para vestir a camisa de um clube do porte do Flamengo, o que pode facilitar o andamento das tratativas. O próximo passo deve envolver uma proposta oficial para o Zenit, a fim de avançar as conversas e tentar garantir a chegada do jogador o quanto antes. Internamente, o nome do atleta já conta com o aval da comissão técnica, que entende que sua contratação seria importante não apenas como reposição, mas também para fortalecer o elenco em um momento decisivo da temporada. A expectativa agora é que os próximos dias sejam de intensas negociações entre as partes, com o Flamengo determinado a acelerar o processo para apresentar o reforço ao torcedor o mais breve possível. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Mantuan será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.